Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso programa. Hoje, o material que a gente tem na mesa é sobre um tema que para muitos parece um bicho de sete cabeças, mas que no fundo é sobre confiança. Auditoria contábil. Recebemos um compilado bem denso de anotações de estudo, questões de revisão, diagramas, e a nossa missão é transformar esse monte de informação em algo que faça sentido na prática. Vamos decifrar o que um auditor realmente faz, por que ele faz e como o trabalho dele afeta todo mundo, de investidores a funcionários. Exatamente. A beleza desse material é que ele nos permite montar o quebra-cabeça. Em vez de decorar regras soltas, a gente vai conectar os pontos. Vamos entender a lógica por trás de cada procedimento, desde os princípios mais abstratos até um caso prático de detecção de fraude. A ideia é construir uma linha de raciocínio. Perfeito. Então vamos começar pelo alicerce de tudo. Uma das primeiras anotações já joga a gente numa sinuca de bico. O que um auditor faz quando duas normas diferentes ou duas fontes de orientação dizem coisas completamente opostas sobre o mesmo assunto? Fica a palavra dele contra a do outro. Essa é uma ótima pergunta para começar, porque ela estabelece um princípio fundamental: ordem. O material cita a norma NBCTA 200, que funciona como uma espécie de, constituição da auditoria. A regra é simples e direta. A fonte com a mais alta autoridade prevalece. Ah, então existe uma hierarquia. Exato. Existe uma hierarquia clara que vai de leis e regulamentos no topo, passando pelas normas técnicas gerais, até chegar a orientações mais específicas. O auditor não fica perdido, ele tem um mapa para resolver esses conflitos. Então, na prática, a primeira regra é estabelecer essa hierarquia. É um sistema para evitar o caos. E falando em regras e responsabilidades, um ponto que sempre gera confusão: de quem são, afinal, as demonstrações contábeis. Muita gente pensa que o auditor chega na empresa e ele mesmo produz o balanço, mas não é bem assim, né? Não mesmo, e essa distinção é, crucial. As demonstrações contábeis pertencem à entidade, à empresa. Elas são preparadas e apresentadas pela administração com a supervisão dos responsáveis pela governança ou conselho de administração, por exemplo. E o auditor? O auditor é o árbitro independente que vem de fora. Ele não escreve o livro. Ele faz a resenha crítica para dizer se o livro foi escrito de acordo com as regras. Certo, então o auditor não é o dono dos números, ele é o juiz. Mas um juiz não pode investigar cada detalhe minúsculo, ele precisa focar no que realmente importa. Imagino que na auditoria seja a mesma coisa, o que me leva a essa notação fascinante sobre materialidade. O exemplo aqui é de uma empresa com receita de 600 milhões de reais, é muito dinheiro. E o auditor define a materialidade geral em 3 milhões. Mas, para a área de ICMS, ele baixa esse valor para 2 milhões. Por quê? Porque ser mais rigoroso com uma parte específica. Aqui a gente sai da teoria e entra na estratégia. Isso revela a mentalidade de um bom auditor. Ele não é um caçador de erros genérico. Ele é um gerente de riscos. Ele sabe que o tempo e os recursos dele são finitos, então ele aposta os esforços onde a chance de um problema com impacto real é maior. Faz sentido. No exemplo, ele provavelmente avaliou que a área de receitas e impostos sobre vendas tem um risco mais alto. Talvez pela complexidade da legislação, pelo histórico da empresa ou pela pressão para atingir metas. Entendi. A materialidade não é só um número, é um mapa que mostra onde cavar com mais força. Ao baixar o valor para 2 milhões naquela área, ele está dizendo, aqui, qualquer erro acima disso já me preocupa. Exatamente, ele está ajustando o foco da lente dele. É uma alocação inteligente de esforço. E isso nos leva diretamente ao conceito de distorção, que o material define de forma bem simples. É a diferença entre o que a empresa reportou e o que ela deveria ter reportado. E o medo do auditor é não achar essa distorção. Exato. O maior medo do auditor não é encontrar uma distorção. É o contrário. É existir uma distorção relevante e ele não encontrar. Esse fantasma tem um nome: risco de detecção. Um dos diagramas nas fontes tenta explicar essa relação entre os riscos. Parece um pouco acadêmico. Risco inerente, de controle, de detecção. Daria para simplificar. Gosto de uma analogia.
Pensa numa casa. O risco inerente é a chance de um ladrão querer entrar na sua casa. Em bairros mais perigosos, esse risco é maior. Certo. O risco de controle é a fechadura da sua porta. Ela existe para impedir o ladrão. Mas e se a fechadura falhar? Esse é o risco do controle interno da empresa não funcionar. E o risco de detecção, então, seria o segurança que está olhando as câmeras, não vê o ladrão passando. É isso. Perfeito. É exatamente isso. A distorção, o ladrão já passou pelas duas primeiras barreiras, que são da empresa. O risco de detecção é a falha do auditor, do segurança. A analogia ajudou muito. E para fazer essas rondas, o auditor precisa de provas, de evidências. E aparentemente, nem toda evidência tem o mesmo peso, né? Sim, e a lógica é bem intuitiva. Pensa assim, o que é mais confiável? Um relatório de saldo bancário impresso pelo gerente da empresa? Ou uma carta de confirmação que veio direto do banco para ele. Exato, essa é a regra de ouro. Evidência de fonte externa é quase sempre mais forte. E a evidência gerada pelo próprio auditor, tipo ele refazendo um cálculo, também é muito forte. E o formato também importa, pelo que eu vi. Sim, um documento escrito, seja em papel ou digital, é mais confiável que uma conversa. Uma resposta verbal a uma pergunta pode ser esquecida, mal interpretada, um documento fica registrado. O auditor está sempre em busca da prova mais robusta. Sempre. E para coletar essas provas, o material lista uma série de procedimentos. Inspeção, observação. Um dos diagramas usa até um mnemônico, o RICO PRO-IR. Confesso que é bem criativo para uma área tão formal. E técnicas de estudo são sempre bem-vindas. E cada um desses verbos representa uma ação muito concreta. Inspeção é examinar registros. Observação é literalmente assistir a um processo acontecendo, como contar um estoque. E reexecução? O que seria isso? Ah, essa é interessante. Reexecução é o auditor executar ele mesmo um procedimento de controle que a empresa diz que faz, só para ter certeza de que ele funciona na prática. É o famoso ver para crer. Fica claro que seria humanamente impossível fazer tudo isso para cada transação de uma empresa, né? O que nos leva ao próximo tópico, a amostragem. O auditor pega um pedaço para julgar o todo. E aqui surge um novo conceito: distorção tolerável. Como isso se conecta com a materialidade que a gente já discutiu? É a aplicação prática da materialidade no campo de batalha. A materialidade, digamos os 3 milhões do nosso exemplo, é o limite para o todo. A distorção tolerável é um valor menor, definido para aquela amostra específica que ele vai testar. É uma margem de segurança? Exatamente. É como se ele dissesse, eu sei que posso encontrar alguns errinhos nessa amostra. Eu vou tolerar uma certa quantidade. Mas se a soma dos erros que eu encontrar aqui, quando projetada para o todo, estourar esse limite, aí eu tenho um problema sério. E como ele escolhe essa amostra? As anotações falam em seleção sistemática. O exemplo é ótimo. Num prédio, você sorteia o apartamento 3 e depois vai de 10 em 10. O 13, o 23. Mas peraí, isso me parece arriscado. E se por alguma coincidência todos os apartamentos terminados em 3 forem de 1/4 e o resto for de 3? A amostra não fica enviesada? Essa é uma excelente observação crítica. E a resposta é sim, esse risco existe na seleção sistemática. É um método simples, mas pode ser perigoso se houver um padrão oculto nos dados. E como se resolve? É por isso que existem outros métodos. A seleção estratificada, por exemplo, resolveria o seu problema. O auditor primeiro separaria os apartamentos por tipo 1/4, 2/4 e depois sortearia uma amostra dentro de cada um desses estratos. Ah, e garante que todos os tipos de apartamento estejam representados. Isso. A escolha do método de amostragem é outra decisão estratégica do auditor. Faz todo sentido. Agora, vamos sair um pouco dos números e entrar no fator humano. E se o auditor, no meio disso tudo, encontra não um erro, mas uma fraude? O que ele faz? Ele liga para a polícia? A orientação do material é muito clara aqui. O primeiro passo é comunicar as descobertas à pessoa de nível apropriado dentro da administração. Por quê? Porque a responsabilidade primária de prevenir e detectar fraudes é da gestão da empresa, não do auditor. O papel do auditor é obter a segurança de que as demonstrações estão livres de distorções relevantes, seja por erro ou fraude.
Ele não é um detetive criminal. Mas essa linha parece tênue. A responsabilidade dele é escalar o problema internamente para um nível acima daquele onde a fraude pode ter se originado. Se a própria alta administração estiver envolvida, ele comunica aos responsáveis pela governança. Entendi. A investigação criminal é outra esfera. Exatamente. E para se proteger e provar que fez tudo certo, ele precisa documentar cada passo. Um detalhe nas notas me chamou a atenção. A documentação não precisa ser entendível por um leigo, mas sim por um auditor experiente, sem envolvimento prévio. Que padrão específico? O que isso significa na prática? Significa que a documentação de auditoria não é um relatório para o público. É um dossiê técnico. Esse padrão garante duas coisas: qualidade e defensibilidade. Defensibilidade. Sim. Se o trabalho do auditor for questionado legalmente no futuro, essa documentação é a principal prova de que ele seguiu as normas e agiu com o devido zelo profissional. É a caixa preta do trabalho dele. Perfeito. E depois de tudo isso, chegamos ao produto final. O relatório com a opinião do auditor. E aqui os mnemônicos voltam com tudo. Para a seção de opinião, o material usa a palavra da NET. Como a sobremesa, não acredito. É isso mesmo. É uma forma genial de nunca mais esquecer. Ajuda a lembrar os elementos essenciais. Ele auditou as demonstrações de uma certa data que foram auditadas, faz referência às notas explicativas, identifica o título e a entidade. Genial! Mas nem sempre a opinião é um selo de aprovação total, certo? Ela pode ser modificada. Exato. E o tipo de carimbo que ele vai usar depende do tamanho do problema. Se o problema é relevante, mas está isolado, a opinião é com ressalva. É tipo um tá tudo bem, exceto por isso aqui. Isso. Olha, no geral está tudo bem, exceto por este ponto aqui que eu preciso destacar. E se o problema for grave e contaminar tudo? Aí o cenário muda. Se ele tem evidência de que as demonstrações estão erradas e o problema é generalizado, ele emite uma opinião adversa. É um cartão vermelho direto. Esses números não são confiáveis. Exato. E há um terceiro caso. Se ele foi impedido de obter as evidências que precisava e o impacto disso é generalizado, ele se abstém de opinar. Que é como entregar a prova em branco. É o auditor dizendo: meu trabalho foi tão limitado que eu simplesmente não tenho como formar uma opinião sobre isso. Ressalva, adversa, abstenção. Cada uma com um peso enorme. Para fechar, o material traz um caso prático que ilustra como um detalhe aparentemente ilógico pode ser a ponta de um iceberg. É o caso do estouro de caixa, um saldo credor na conta caixa. Isso é fisicamente impossível. Como pode haver dinheiro negativo numa gaveta? Parece, mas raramente é. Um estouro de caixa é um dos maiores sinais de alerta que um auditor pode encontrar. Imagine que uma empresa vendeu, recebeu dinheiro, mas não emitiu nota fiscal e não registrou essa entrada no sistema. É o famoso Caixa 2, geralmente para sonegar impostos. Ok. Então tem um dinheiro invisível circulando. Exato. Agora, a empresa precisa pagar suas contas de verdade. Aluguel, salários, o que ela faz? Ela usa aquele dinheiro do Caixa 2. Ah, O problema é que, na contabilidade oficial, o dinheiro nunca entrou. Então, quando o pagamento é registrado, a contabilidade mostra uma saída de dinheiro de uma conta caixa que, oficialmente, não tinha saldo. O resultado? a conta fica com saldo negativo. Credor. A matemática denuncia a operação ilegal. É a contabilidade gritando que algo está muito errado. Uau! É a lógica contábil desmascarando a ilógica da fraude. Que jornada! Começamos com a hierarquia das normas, uma coisa super teórica, e terminamos com um quebra-cabeça de caixa 2. Fica muito claro que auditoria é muito mais do que bater números ou procurar erros de soma. É um exercício profundo de avaliação de risco, de ceticismo profissional, de lógica e, no fim, de comunicação. Exato. O relatório do auditor é uma peça de comunicação poderosíssima. E para quem nos ouve, fica uma reflexão final que vai um pouco além do nosso material. As anotações focam muito em como o auditor encontra e relata os problemas, mas vale a pena pensar no que acontece depois. Depois que um relatório com opinião adversa é publicada ou uma fraude é comunicada, quais são as consequências em cascata para a carreira dos administradores, para o preço das ações,
para os funcionários. A história não termina com a assinatura do auditor. Na verdade, é ali que uma nova e muitas vezes turbulenta história começa.